Então, a gente está aqui com a Fernanda Dani, psicóloga, e o Cássio Nonemacher, psicólogo. A Fernanda coordena o núcleo de avaliação psicodiagnóstico e avaliação psicológica. Então, a gente está fazendo essas lives curtinhas, para contar um pouquinho como é que é o grupo de estudos, como é que funciona, o que compreende, então, o processo da avaliação psicológica, qual é a ideia, né, desse trabalho da instituição. A gente pode pensar a avaliação psicológica como uma prática do psicólogo e que tem interlocução com as diferentes áreas de atuação do psicólogo, né, da psicologia. Então, a gente pode pensar na psicologia clínica, psicologia forense jurídica, hospitalar, educacional, enfim. O que é pensando na Horizontes, o nosso carro-chefe, digamos assim, é a avaliação clínica, né? Mais especificamente o psicodiagnóstico. Então, a gente faz outras avaliações, forense, jurídica, vocacional, sim, mas pensando na grande demanda, né? Então, eu vou partir do psicodiagnóstico, né? Da avaliação psicológica, psicodiagnóstico. Então, a gente poder pensar que o psicodiagnóstico, ele se propõe, é um processo de investigação, né? Investigação, tanto dos aspectos cognitivos, quanto dos aspectos emocionais e de personalidade. Pensando em termos dos aspectos cognitivos, para a gente poder entender um pouco melhor, como é que está essa pessoa, pensando na memória, na capacidade intelectiva, né, na atenção, quais são as habilidades, as potencialidades cognitivas desse sujeito, né? Bem como quais são as dificuldades e os prejuízos cognitivos desse sujeito que vem interferindo no seu dia a dia, trazendo prejuízos no seu dia a dia. Então, a avaliação psicológica, ela vai se propor, né, o psicodiagnóstico vai se propor a esse campo, tanto cognitivo, quanto os aspectos emocionais da personalidade. Numa avaliação, pode estar mais direcionada para um ou para o outro, mas é importante que a gente possa entender como eles se interrelacionam, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental. Então, a gente pensa que as demandas que chegam para avaliação, para o psicodiagnóstico, é dessa ordem. É fundamental que a gente possa esclarecer bem, qual é o objetivo dessa avaliação? Porque chega uma avaliação, dificuldade de aprendizagem, chega os pais, né? Está com dificuldade de aprendizagem, a escola solicitou uma avaliação psicológica, um psicodiagnóstico, mas assim, como é que os pais entendem? O que os pais estão esperando dessa avaliação? Qual é a expectativa dos pais em relação a essa criança diante da avaliação psicológica? A expectativa da escola também. Então, é fundamental que a gente possa entender que essa demanda é multifacetada. A demanda não é dos pais só, não é só da escola. Então, a gente precisa integrar, compreender essa demanda para poder fazer o nosso trabalho, iniciar o processo de avaliação. E pensar também que essa demanda que chega para nós tem o que é verbal, o que é claro, mas também tem algo que é intrínseco aí, que a gente precisa entender. E também a gente precisa, nesse momento, de esclarecer bem o que é as nossas limitações da avaliação e até os nossos alcances, né? Então, também esclarecer o que quer alinhar, o que a avaliação psicológica pode com a demanda que nos chega, né? Então, acho que isso é um ponto importante. E é a partir da demanda que a gente vai definir que instrumentos que a gente vai lançar a mão. E que isso é muito importante, porque ali também, né, pensando no núcleo, é onde a gente vai também estudar, compreender os casos a partir dessa demanda, mas também que instrumentos que a gente vai utilizar para lançar, para compreender. Né? Tem uma variedade de instrumentos, né? Tem uma variedade. Vocês vão fazer a eleição do melhor instrumento de acordo com a demanda e com as características daquela pessoa. Perfeito. E não só pensando assim nos testes psicológicos, mas também porque a gente tem as fontes fundamentais de informação que são a entrevista de anamnese, né, do psicólogo, que a gente vai levantar as informações, as demais entrevistas que a gente vai realizar com escola, com, digamos que foi o neuro que encaminhou, mas assim, com essa rede de atenção. E os testes psicológicos são as fontes fundamentais, mas a gente tem as fontes complementares de informação também. Os pareceres da escola, os exames médicos. Então, é importante que a gente possa definir a partir da demanda os instrumentos que a gente vai lançar a mão. Digamos que a gente vai aplicar teste, se espera, porque o teste também vai fundamentar as nossas hipóteses, então é muito importante. A anamnese é indiscutível, necessária, mas
a gente precisa, então, aplicamos os instrumentos, os testes psicológicos, a gente vai aplicar, a gente vai corrigir, a gente vai integrar essas informações com as informações que a gente obteve nas entrevistas, com o nosso olhar clínico. E tudo isso é fundamental para a gente poder fazer uma análise não só quanti, mas quali, pensando nas singularidades desse sujeito, na história dele, na função desse sintoma, dessas manifestações, nesse ambiente, nessa família, nessa escola, como é que isso integra ali. Então, isso é um processo muito delicado e importante. E a partir daí, a gente vai, então, produzir um laudo, né? O laudo é o resultado da avaliação psicológica. Ele vai descrever o nosso trabalho e que conclusão que a gente chegou. Né? E a gente faz uma entrevista devolutiva. É como se fosse uma fotografia daquele momento, né? Isso é importante. Né, que eu acho que é algo que também precisa ser visto, assim que eu entendo, pelo menos, porque eu não trabalho com avaliação, com testagem, mas eu me amparo muito nela. Eu sou uma das pessoas assim que eu solicito muito. Quando a gente tem uma dúvida, quando a gente está... Eu acho que o psicodiagnóstico, enfim, ele corta caminho, né? Ele nos auxilia. E eu sempre entendo, assim, eu acho que talvez fosse importante vocês falarem um pouquinho também dessa questão, assim, de que a avaliação é uma coisa e o tratamento é outra. Ótimo. Muitas vezes as pessoas procuram o psicodiagnóstico, a avaliação, para uma questão de informação, né? De buscar uma informação sobre determinada... sobre o que está acontecendo, né? Acho que o psicodiagnóstico informa, né? E por isso que muitas vezes os profissionais que atendem os pacientes não fazem, os profissionais que já estão em acompanhamento daquela determinada pessoa, não fazem a avaliação. Caminha para outra pessoa fazer. Porque são funções diferentes, eu acho que... São funções diferentes. A avaliação é importante porque isso corta caminhos, né? Tem um ponto importante aí, que a avaliação psicológica, ela não tem a função, eu acho que casa aí com o que tu traz, não é por si só, porque chega muito demanda às vezes para um diagnóstico, é um diagnóstico, quer um diagnóstico. E que a gente tem que pensar de que não é o diagnóstico em si o objetivo final, mas é pensar aí intervenção, é pensar na promoção de saúde que a avaliação psicológica vai poder propor, que é pensar as intervenções mais, né, assim, que vão trazer maior qualidade, promoção de saúde para esse sujeito. Então é isso, a avaliação psicológica, ela tem o papel de fotografar aquele momento, é uma foto daquele momento, mas o objetivo principal é pensar na intervenção, e isso é o tratamento. Importante que, digamos que é uma criança, um adulto, enfim, que esteja em tratamento, que a gente possa ter essa interlocução com o profissional que acompanha para poder pensar no caso, na situação e construir juntos uma melhor forma de intervenção, porque às vezes fica meio inosado ali, né? Então, assim, eu acho que esse contato com as famílias que a avaliação psicológica propicia e essas questões mais diretas que a gente tem que investigar ajuda a clarear para pensar nas intervenções posteriores, né? Então, eu acho que isso é um ponto que eu queria reforçar, de que o objetivo não é o diagnóstico, mas uma intervenção que vá buscar a promoção de saúde para esse sujeito. Isso é o ponto fundamental, qualidade de vida. Não rotular, segregar, limitar, mas ampliar as possibilidades, dar mais acesso ao sujeito, se conhecendo. Né? Eu acho que isso é importante, sempre amparado pela ética, pelas resoluções do nosso conselho, eu acho que isso é fundamental. Entender os SATEPs por isso, né? Eu acho que é uma área muito ampla, que exige muito aprofundamento. Eu acho que precisa de muito estudo, né? Não é sair aplicando teste, aplicando instrumentos. A gente precisa estar muito amparado também de colegas que tenham bastante estudo nessa questão da avaliação psicológica, porque é um campo muito rico, ajuda muito, tem que ser muito bem feito. Cássio, assim, se puder falar um pouquinho também de alguns instrumentos, a gente te busca muito também com até mesmo os instrumentos que hoje a gente está olhando para a questão do TEA, né? Então, tu tem a formação em EDOS também, que é um teste padrão ouro e que o pessoal aqui na clínica também tá podendo aplicar. Quando a gente fala dos instrumentos, né, para além daqueles só psicológicos,
e pensar nesses instrumentos variados. A gente tem diferentes tipos de instrumentos, tanto psicológicos como aqueles que estão para além da área da psicologia, como é o caso da DOS, que é uma escala de observação, né, que pode ser realizada por outros profissionais e que também facilita a própria comunicação com esses profissionais. Quando a gente fala uma língua mais parecida, a gente consegue se fazer entender, consegue entender melhor e, assim, juntos, em equipe, consegue comunicar para as famílias. Vão se sentir também mais acolhidas e mais seguras de onde que elas estão, né? Acho que sempre pontuar a responsabilidade que é todo esse processo e que cada etapa desse processo precisa ser muito bem investido. A gente falou do acolhimento, né, dessa chegada, do direcionamento e que isso possa ser sempre comunicado para a família que nos procura, para a pessoa que está nos procurando, para os profissionais, seja um acompanhamento, o psicodiagnóstico como um facilitador do prognóstico, pensando no âmbito geral, né? E pensando nessas múltiplas formas de se conseguir avaliar certo tipo de fenômeno, propostas como questionários, que vão ser perguntas mais objetivas ou diretas, entrevistas menos estruturadas, em que a gente consegue trazer para as pessoas falarem mais, porque às vezes a própria linguagem daquele teste, um pouquinho mais estruturado, ela é de difícil alcance para pessoas que não estão na área, são leigas. Então, tudo isso é um processo que tem que ser muito bem acompanhado, assim, também. Vejo como muito importante o profissional que vai fazer esse psicodiagnóstico ter todos esses recursos, assim, ter essa maleabilidade, porque às vezes um instrumento, dependendo da situação da criança, ela não vai conseguir responder da melhor forma. E a gente vai precisar ter recurso para encontrar um outro tipo de instrumento para que a gente consiga se aproximar de uma avaliação mais precisa possível. Às vezes a gente está durante uma avaliação e vê que o resultado que está aparecendo ali, ele não está de acordo com o real potencial da pessoa. E a gente vai ter que respeitar isso, entender, explicar para essa família o que está acontecendo, para conseguir ter um melhor resultado, mais fidedigno e proveitoso possível também. Como é que funciona o grupo? Ele está aberto para quem? O que vocês estão estudando nele também? Contem um pouquinho para nós. O grupo ele é muito variado, tem a possibilidade dos estudantes, dos profissionais da clínica e de fora da clínica também. Então, é um grupo bem aberto, com o intuito de estudar com uma frequência semanal. Então, a gente se encontra online todas as quartas-feiras, das 3 às 4h15. E buscamos, assim, de uma forma semi-estruturada, porque a gente tem muita abertura dentro do nosso grupo para trazer as demandas que estão mais intensas no momento, que vão variando, os temas surgem, atualizações dos testes surgem, e a gente precisa estar estudando, discutindo essas mudanças para estar também proporcionando aquilo que é de mais atual possível também. E os estudos a gente muitas vezes acaba procurando articular aquilo que é da teoria dos manuais. A gente vai ler os manuais, a gente lê artigos, a gente procura, às vezes, chama outros profissionais de outras áreas, como da fonoaudiologia, para nos auxiliar a entender alguns aspectos que vão além da nossa área específica, mas que são importantes. A gente ter, pelo menos, a sapiência de que isso existe e faz parte, e isso vai impactar no nosso olhar, no nosso raciocínio clínico para os testes que a gente está se propondo a aplicar. Então, isso a gente sempre procura estar estudando, estar discutindo, estar articulando junto com a prática. Então, a gente olha os casos que a gente está avaliando muitas vezes, sempre respeitando o sigilo e a ética. A gente procura fazer essa articulação realmente para poder ter um raciocínio clínico, fomentar esse raciocínio clínico do grupo e poder proporcionar para as famílias, para as pessoas que a gente atende, para os profissionais que nos procuram, o trabalho o melhor possível. Pensando nas questões que o Cássio trouxe em relação aos nossos estudos, né? Eu acho que também essa questão, assim, né, da prática, a gente traz, por exemplo, agora nós estamos estudando o HTP e vamos para o Pfister. Claro que é algo que a gente já estuda e vem aplicando há muito tempo, mas atualizou. Ano passado, o HTP e o Pfister lançaram os novos manuais. Então, assim, a gente precisa atualizar, a gente precisa tá sempre se atualizando, né? E integrando com a prática. Então, isso é muito legal, porque são vários profissionais atendendo que vão dar substância a esse estudo a partir da prática, né? De aplicações dos testes. Então, a gente olha junto, a gente pensa junto. Isso é muito rico. E pensar também, né, a importância da gente terminar uma formação em psicologia, a faculdade de psicologia, e não sair fazendo avaliação. Assim, a gente precisa ter
um lugar de apoio, um lugar de suporte, estudar muito, né? Ter colegas que trabalham com isso, ter a supervisão, fazer supervisão dos casos, estudar os testes. Então, assim, eu acho que a gente tenta fazer algo muito flexível e que integre esses processos de prática, de estudo, de supervisão, né? Que é tão importante para o aperfeiçoamento. Eu acho que tem uma questão aí que está sendo hoje algo bastante corriqueiro na nossa prática, né? Que é a diferença, então, né? Assim, quando que a gente pede um psicodiagnóstico, quando que a gente pede uma avaliação neuropsicológica, tem diferença? O que um faz que o outro não faz, né? Porque eu tenho visto, pelo menos eu tenho visto, assim, que muitas pessoas, às vezes, até já chegam para atendimento com uma avaliação e tem vindo muito a avaliação neuropsicológica. Eu vejo, assim, que não é a mesma coisa que um psicodiagnóstico. Então, rapidamente, para a gente encerrar, eu sei que é um assunto que a gente podia ficar horas aqui conversando, né? Mas eu queria ver, assim, se vocês me ajudam a pensar um pouco sobre isso. Vou partir da avaliação neuropsicológica. A questão da avaliação neuropsicológica tem muito a ver, por exemplo, assim, com as questões das funções mentais, né? Então, assim, tem algum prejuízo na função mental? A busca, a avaliação neurológica vai relacionar com as áreas do cérebro, né? Então, assim, né, eu acho que tem esse ponto de relacionar com a área do cérebro. Então, tem um prejuízo, se relaciona com tal área do cérebro. Pensando muito, na questão das lesões cerebrais daqui a pouco, né? Dos traumas. Isso é um ponto importante, né? O que eu, em relação ao psicodiagnóstico, né? Porque ambas são avaliações clínicas. Claro. Que é o nosso métier, o psicodiagnóstico, mas é olhar essas questões também cognitivas quando é a demanda, e que normalmente tem muita demanda de avaliação dos aspectos cognitivos, mas poder integrar isso na vida desse sujeito, no lugar que isso tem para aquela família, prejuízos que trazem no dia a dia, na relação desse sujeito consigo, com o ambiente, na sua autoestima, poder pensar formas de intervenção, porque daqui a pouco isso impacta na família e como. Então, é um olhar que eu considero um olhar integral. Não fica limitado nessa relação mente e manifestação, né? Bom, localiza em tal lugar e então essa manifestação está relacionada com tal área do cérebro. Então, eu acho que o psicodiagnóstico é algo mais amplo e que vai pensar em umas intervenções, um olhar também para essa rede toda, né, de apoio. Realmente isso que a Fernanda colocou, assim, faço dela, as palavras dela, as minhas, assim, de se perguntar a demanda, né, porque às vezes, bom, de fato, a demanda específica ali de urgência da pessoa que nos procura é para uma situação mais neuropsi, mais específica, em outros momentos é de uma pergunta, bom, mais, que vai precisar resgatar outros elementos do sistema em que essa pessoa está, da história de vida, do que se construiu, do significado daquilo que está acontecendo. E aí o psicodiagnóstico ele vai aprofundar, né, essas questões. E vai, muitas vezes, nos ajudar a entender as relações das dificuldades que aparentemente pareciam de uma questões neurológicas que, na verdade, podem ser explicadas por outros fenômenos. Né? Eu sempre penso assim, que a gente está falando de um olhar mais psicodinâmico dentro do diagnóstico, né? Isso. Deixar assim o convite para querem saber mais, querem conversar, trocar uma ideia, né? Vocês dão supervisão também quando as pessoas já aplicam psicodiagnóstico, também teria a possibilidade de buscar um núcleo para supervisionar seus casos. Então, eu acho que fica o convite aqui para se conhecer mais e se aproximar mais desse núcleo que eu acho que funciona tão bem, que está tão, assim, tá cheio de profissionais, né, colegas que compõem o núcleo de avaliação, são muito bons, muito legais, muito éticos. Eu gosto muito de trabalhar com o grupo que nos ajuda tanto, né? Eu que não aplico, que não entendo, que não sei, né, aplicar um HTP hoje, porque eu acho que o HTP que eu estudei é completamente diferente da forma como ele está sendo aplicado hoje, né? Então, assim, eu sou muito fã, assim, de contar com a ajuda dessa avaliação, que eu acho que acrescenta tanto quando a gente tem alguma dúvida ou tem alguma demanda mais específica.
agradecer para vocês, foi bem legal nossa conversa. E quero agradecer a oportunidade da gente poder estar aqui contigo divulgando o núcleo, né, Eda? Que assim é tão importante para nós, né? A gente está há tanto tempo aí construindo esse trabalho. E reforçar o convite para quem tiver interesse em participar, venham, que é muito bom mesmo.